Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marinho, a todos os ministros, irmãos e irmãs nos diferentes países. Hoje, quinta-feira, 1º de janeiro deste ano 2026, damos graças ao nosso Pai Celestial neste começo deste novo ano, onde esperamos grandes bênçãos da parte de Deus. Nos diz em Levítico, capítulo 25, versículo 8 em diante, contarás 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de ano te serão 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 do mês, farás soar fortemente a trombeta. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E cada um de vós retornará à sua possessão. E cada um de vós voltará à sua família. O 50º ano vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem colhereis as uvas das vinhas não podadas, pois é jubileu. Santo será para vós. O produto do campo comereis. Neste ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão. O ano do jubileu para a adoção. Podem sentar, queiram ter a bondade aqueles que estiverem em pé. Hoje, em alguns países, estão reunidos e para compartilhar com vocês essas leituras, essas pequenas porções nessa ocasião. Vemos na mensagem a adoção de um filho, que foi pregado em 24 de abril de 1983 em Caí, Porto Rico, diz: ao receber essa herança, então eles terão as maiores riquezas que um ser humano tenha podido ter nessa terra, porque eles terão a herança do Pai Celestial. Isso receberão os filhos de Deus no topo do monte, na parte de cima do monte, como recebeu Jesus de Nazaré. Quando ele foi adotado, ele viu e recebeu todas essas coisas. Ele viu também Moisés e Elias. E com quem falava? Moisés e Elias. Com quem falava Moisés e Elias? Moisés e Elias falavam com quem ia ser adotado. Porque Moisés e Elias tinham uma mensagem. Tinha uma mensagem muito importante relacionada com Jerusalém, para Jesus. Agora vejam, eles tinham uma mensagem muito importante para aquele que ia ser adotado. Ou seja, Moisés e Elias estavam falando com quem ia ser adotado. E é o mesmo neste tempo final. Moisés e Elias e seus ministérios estão neste tempo falando aos filhos e filhas de Deus que serão adotados, que seriam transformados. Agora vejam, nos diz no livro de Citações, onde nos mostra o Monte da Transfiguração, e aqui nos diz, neste livro de Citações, na página 42, parágrafo 345 nos diz, Mateus 17, muito bem, e depois de 6 dias, Jesus toma Pedro, Santiago e João em uma alta montanha em particular e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto brilhou como o sol e suas vestimentas eram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que fez? Passou dentro da transformação para o dia da sua vinda. Eles tinham levado Jesus à montanha, ou ele os tinha levado, e ele foi transfigurado diante deles, transformado. Suas vestimentas brilharam como o sol em sua força, e apareceram
apareceram com ele Moisés e Elias. Em que forma vem o Filho do Homem agora? E primeiro aparecerá, será Moisés e Elias. Agora note, antes que Jesus volte à terra, agora é pouco antes de tempo, mas o espírito de Elias voltará à terra e converterá o coração dos filhos aos pais. A Bíblia diz, Jesus o viu aqui. Os apóstolos o viram aqui, a ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa, antes que o viram, o que era? Elias. Depois, Moisés. E Israel voltando para lá, os guardiões da lei. E depois, o Filho do Homem glorificado. Aleluia. Vê a ordem da sua vinda? Vê a ordem da sua vinda? Agora vejam, primeiro verão, diz Elias, depois Moisés, e depois o ministério de Jesus, ou seja, o Filho do Homem glorificado. E à direita escreve a vinda do Filho do Homem glorificado. E em cima escreve adoção. E uma pedra angular, Moisés e Elias é igual à vinda do rei. Agora, continua dizendo aqui, assim que, nessa etapa da adoção, um pouquinho antes, assim também será para os que serão adotados, porque diz a promessa, assim como os hebreus, os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, os gentios o levarão de volta aos judeus, aos hebreus. Agora, para os que vão ser adotados, será assim também dessa forma. Tem que escutar esses ministérios de Moisés e Elias. Diz assim que, nessa etapa da adoção, no topo do Monte de Sião, no topo da igreja do Senhor, na era da adoção, os que vão ser adotados ouvirão a mensagem, o qual eles necessitam para dar também a conhecer, para entendê-lo, ao povo hebreu. A mensagem o trará então esse ministério e a obra que vai ser feita estará explicada por esse ministério. Portanto, todo Filho de Deus terá um conhecimento claro do que vai ser. E depois o Pai Celestial dirá desses filhos adotados a eles ouvir. E o ministério de Moisés e Elias, o que será esse ministério para o povo hebreu? O ministério de Moisés e Elias para o povo hebreu será o ministério de um filho adotado. Porque somente um filho adotado pode fazer o que diz o Apocalipse. O Apocalipse que vai fazer Moisés e Elias. Porque quando se chega a esse nível de adoção, se chega ao nível onde toda a herança, onde tudo o que pertence a esse filho é entregue em sua mão, e ele faz como ele deseja fazer com essa herança, e como ele já tem a instrução completa do tutor, ou seja, do Espírito Santo, ele saberá o que vai fazer. Ele fará tudo aquilo que está de acordo aos planos de Deus. Ele utilizará toda essa herança para realizar o programa de Deus, o programa de Deus que tem para este tempo. Por isso é importante conhecer o que será a adoção para todos os filhos de Deus. O ministério de Apocalipse 11 será o ministério de adoção, será o ministério adotado, e a adoção de todos os filhos de Deus terão a ver com o ministério de Moisés e Elias. Ninguém será adotado sem que antes tenha visto e recebido o ministério de Moisés e Elias. Ninguém será adotado sem antes escutar esses ministérios. E ele nos disse que esses ministérios estariam sendo operados no cumprimento da visão da carpa. Ou seja, que a visita diz, estarão nos visitando esses ministérios, pois tem que estar no cumprimento da visão da carpa, esse instrumento onde o Espírito Santo estaria operando esses ministérios para esses filhos de Deus serem adotados, eles escutarem o mesmo que Jesus escutou. Isso, o primeiro filho Jesus foi adotado escutando Moisés e Elias, pois o que escutarão? Esses ministérios de Moisés e Elias neste tempo serão adotados. E isso é o que Deus está cumprindo no nosso meio. São os filhos e filhas de Deus escutando esses ministérios para se preparar para a sua adoção. Agora vejam, isso é o que nos diz no livro dos selos, na página 369, nos diz
Agora notemos os dois versículos de Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com os que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Depois daqueles clamarão às pedras e aos montes que os escondam da mesma palavra da qual antes tinham zombado, porque agora podiam ver que vinha. Diziam, escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele era a palavra. Eles tinham zombado da palavra e agora ali estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. E escreve no anjo de Jesus, Moisés e Elias. E escreve para cima a palavra encarnada. Por que não se arrependeram? Não puderam. Já era muito tarde. Eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. Tinham ouvido tudo isso. Ou seja, que estavam ouvindo. Vê por quê? Se requer que toda pessoa que vai ser adotada tem que ouvir. E toda pessoa que vai receber o juízo divino tem que ouvir. Porque essa pessoa, ao escutar e depois rejeitar, pois rejeita as bênçãos, rejeita esse que está trazendo essa fórmula para poder ser adotado. Eles estiveram em cultos como este, claro que escutaram. Ou seja, claro que estão escutando. Todos escutam para receber o que corresponde a cada pessoa. Uns escutam para receber as bênçãos, outros escutam para receber as maldições. Tão simples assim. Eles estiveram em cultos como este e escutaram todas essas coisas. E ele escreve aí, tinham ouvido o que vinha. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas o tinham rejeitado. Vê? Rejeitaram a misericórdia de Deus pela última vez. E aí à direita escreve misericórdia pela última vez. E embaixo escreve Elias e Moisés. Quem recebe sua mensagem recebe misericórdia. Agora vejam. Continua dizendo na 370. E quando alguém rejeita a misericórdia, a única coisa que resta é o juízo. Pense. Então aí se encontravam, não tinham nem onde se esconder. A Bíblia diz, e diziam aos montes e aos rochedos, caiu sobre nós, escondei-nos da cara daquele. E escreve juiz, que está sentado sobre o trono, trono de Davi, e da ira do Cordeiro. Escreve leão. Eles tentaram se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e às pedras, reinos e governantes, ele escreve. Oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. Orações fora de tempo aceitável, ele escreve aí. E também escreve, não havia sangue no propiciatório. Com Elias e Moisés, reclamação escreve também. Agora continua dizendo, até que estou na mensagem novamente, a adoção de um filho. Ninguém será adotado sem que antes tenha visto e recebido o ministério de Moisés e Elias, até que os tenha visto e tenha ouvido o que tem que dizer. Poderão receber todas essas coisas, todas essas bênçãos. Foi depois que Jesus escutou a voz de Moisés e Elias. Foi depois disso que Deus disse, que o Pai disse, agora ele ouvi. Será depois disso que todos os filhos de Deus terão a autorização plena de fazer e desfazer, porque Deus dirá, a eles ouvir. Mas eles ouvirão Moisés e Elias, como o escutou Jesus de Nazaré. Moisés e Elias em seu ministério receberão a adoção, porque esses ministérios terão um trabalho muito importante. Recorde o lugar onde ele disse uma coisa é a adoção do ministério, outra coisa é a adoção do instrumento e outra coisa é a adoção como corpo novo, como transformação. Diz, não venham confundir isso. Essas obras que aparecem no Apocalipse, essas obras de Moisés e Elias, estes dois ungidos que aparecem aí, são as obras de um filho de Deus adotado, porque vemos que esses ministérios terão controle sobre toda a natureza. E somente o Filho de Deus adotado é o único que pode ter controle completo sobre toda a natureza. No livro dos selos, na página 364, aí nos diz, e desde a hora sexta foram trevas sobre a terra até a hora nona, a hora novena. E escreve 3 p.m.
E na hora sexta ele escreve 12 p.m. E do lado escreve 3 p.m. morreu. Mateus 27, 45. Agora vemos rapidamente o que diz Apocalipse 6, 12. E olhei quando ele abriu o sexto selo e escreve aos judeus, e eis que foi feito um grande terremoto e o sol ficou negro como um saco de silício, e a lua ficou toda como sangue. No Egito houve trevas e escuridão, quando Deus estava libertando Jesus, quando esteve sobre a cruz antes de levantá-lo na ressurreição. Primeiro houve trevas e escuridão. O sol se escureceu na metade do dia e as estrelas não deram sua luz. 2 dias depois, ele ia ressuscitá-lo com triunfo poderoso. Depois que tudo isso aconteceu no Egito, ele libertou Israel. E a única coisa em sua viagem para a Terra Prometida, iniciou em sua viagem para a Terra Prometida. Agora, no tempo da tribulação, encontramos estes 2 profetas que têm o controle de tudo, com a palavra de Deus. Com a palavra que Deus lhes dá. Somente poderão falar à medida que Deus der a palavra. Eles não são deuses, mas apenas no sentido superficial, porque ainda Jesus disse: se foram chamados deuses aqueles a quem veio a palavra, a estes Deus envia a sua palavra, e quando eles falam, acontece. E ele escreve em cima desse parágrafo: ministérios adotados. Nele, escreve Moisés e Elias, tem um título de propriedade. Vamos ver aqui, está dobradinho. Ministérios adotados. Ministérios adotados no Monte de Sião. Moisés e Elias têm o título de propriedade. E à esquerda para cima diz: falam à medida Deus dê a palavra. E escreve à direita para cima também a natureza. E desenha uma estrela de Davi. E agora aqui o vemos com uma comissão de Deus para ferir a terra quando eles quiserem. Feche-se o céu e assim acontece. O que está acontecendo? Deus está a ponto de redimir os 144 mil que estão no livro da redenção. Isso está sob o selo da redenção, no sexto selo. Oh, amigos, esse é o sexto selo que foi tão misterioso. Em cima ele escreve: o sexto selo é igual o selo da redenção. Os 144 mil estão no livro da redenção. Agora recordem, aqui ele está nos mostrando o que é esse ministério adotado. Mas vejam, se o sexto selo é para os 144 mil, desde quando o sétimo selo estaria começando? Porque ele disse que tudo isso seria, ou seja, a parte de selar esses 144 mil. Vejam onde o diz, na página 359 desse livro dos selos. Aí ele nos diz, na metade da página: mas Jacó disse: não vou te deixar ir se não me abençoares. Não podes partir, eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são 144 mil os ganhadores de dinheiro que foram tão desonestos com as finanças, mas quando eles por fim veem a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar dele, aí estarão Moisés e Elias, ou seja, estarão o sexto selo. Amém. Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados. Isso acontece justamente antes de começar a grande tribulação. Agora vejam, se acontece antes, então esses ministérios já têm que estar sendo operados pelo Espírito Santo no meio da igreja, porque aí é que eles dirão: este é quem nós estamos esperando. E estão aí os dois. Vemos a igreja noiva e vemos os 144 mil. Ou seja, que esses ministérios têm que estar sendo operados antes de começar a grande tribulação. Já tem que estar esses ministérios nesse instrumento, nesse filho de Deus adotado. Seus ministérios. Agora continua dizendo:
na adoção de um filho. Por isso, Apocalipse 11, com todos esses demais capítulos que há aí, que falam do ministério desses dois ungidos, é uma demonstração clara e completa do que é um filho adotado, o que é a autoridade e o poder que é outorgado pelo Pai, que lhe outorgou essa adoção, e que quando a outorgou é porque sabe que esse filho está capacitado para fazer as coisas de acordo com o programa de Deus, e de que esse filho não fará outra coisa a não ser o que agradará ao Pai Celestial. Quando Deus realiza uma adoção, é porque Deus já está seguro, já não tem que fazer mais provas. Por isso é que quando Deus adotar seus filhos, o fará depois deles terem passado por todas as provas que Deus queria passá-los. Tudo que Deus está nos passando são provas para o final. Ao final, na página 254, que ele diz aí, esses filhos de Deus colocando a palavra bem com Moisés e Elias, ou seja, já aí estão, mais do que provados. E isso é o que Deus está realizando neste tempo final. 7 é o número de perfeição, e Deus veio passando a sua igreja por 7 etapas. Na primeira etapa não ocorreu a adoção, na segunda também não, na terceira também não, na quarta, na quinta, na sexta, nem na sétima também. Porque essas são 7 etapas para ele aperfeiçoar esses filhos que vai adotar. Mas quando terminam essas 7 etapas, então começa a etapa de adoção, a etapa do topo do Monte de Sião, a etapa de coroação, a etapa onde então já não há mais mensageiros das 7 eras da igreja, mas o que foi visto no Monte da Transfiguração. Deus chama e escolhe os que subirão ao monte para que vejam o que é uma adoção. E aí então, ele adota quem ele vai adotar para fazer a obra de Deus para esses dias. E depois, agora vejam, que ele escolhe, não é qualquer um. Não são todos os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e são aqueles que o estão esperando. Não pode alguém que não esteja esperando receber sua adoção. Tem que ser os filhos de Deus que o estão esperando. E depois, todos os filhos de Deus também serão adotados nessa era ou etapa. Então, isso concorda com o ano do jubileu, porque depois de passar 7 semanas de ano, depois de passar 49 anos, que é dividido entre 7, são 7 etapas, 7 vezes 7 são igual a 49, depois de passar 7 etapas de 7 anos, vinha então o ano 50, onde se tocava a trombeta do ano do jubileu, e aí se proclamava a liberdade em toda a terra, a liberação era proclamada aí, e cada um regressava a sua herança, a sua posse, e cada um a sua família. Agora vejam na página 121 do livro de citações, parágrafo 1075 nos diz: tu não podes dizer ao Pentecoste que a santificação era tudo. Eles viram a restauração dos dons. Ele não vai crer nisso, não. Ele tem mais do que isso. Vem vocês? E essa foi a última era da igreja que tivemos. E a Bíblia diz que já não haverá outra era, mas haverá um recolhimento das pessoas. Vem vocês? E aqui estamos nisso. E em cima ele escreve: o recolhimento à pedra angular, a santa convocação, no ano do jubileu. E desenha uma pedra angular à direita e as eras. E continua dizendo, isso nos fala do tempo da adoção, onde cada pessoa recebia de novo sua herança. E isso era feito, era tocada essa trombeta do ano do jubileu, onde se proclamava a liberdade. Se tocava no mês 7º, dia 10, o dia 10 do 7º mês, se tocava essa trombeta, porque esse era o dia da expiação. O dia da expiação se tocava a trombeta do ano do jubileu. No dia da expiação é então o dia onde a adoção, a herança regressa às mãos dos seus donos originais. No parágrafo 1496, que corresponde à página 168, veja, ele nos diz aí: porque eu, sendo um homem velho, sofri toda a minha vida, porque ele me curou agora, creio que cavalgarei este caminho outra vez. Tenho que trazer uma mensagem. E ele escreve aí, Quinto Elias, ano do jubileu. E digo ao meu pai essa noite, como o Júnior viu em um sonho na outra noite, das asas dessa pomba se movendo nessas janelas aqui: Senhor, teu servo se reporta para o serviço.
E escreve embaixo, virá uma mensagem nova. Ele escreve nova em cima, é igual ano do jubileu, o evangelho do reino. E em cima do parágrafo escreve, quinto Elias, o evangelho do reino, cavalgarei este caminho outra vez. Tenho que trazer uma mensagem do ano do jubileu. Continua dizendo ele aqui, na adoção de um filho. A adoção, a trombeta do ano do jubileu e a expiação se entrelaçarão. Terão uma relação muito íntima. Isso é formoso. A grande trombeta, que é o juízo, vejam, onde se proclama o juízo divino, que é a sétima trombeta. O que é a sétima trombeta para Israel, que são esses ministérios de Moisés e Elias, é o sétimo selo para a igreja noiva, a vinda do Senhor. E essa relação muito íntima diz que se terá. Para tudo isso haverá um ministério da parte de Deus, para benefício de todos os filhos de Deus, porque sempre Deus opera por meio desses instrumentos. Não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos os profetas. Amós 3:7. Sempre Deus opera através dos seus instrumentos. E os filhos que estão no processo de tutoria entrarão nessa adoção e receberão toda a sua herança, receberão um corpo transformado, um corpo glorificado e receberão todas as riquezas das quais Deus nos falou. A adoção de um filho. E isso será a adoção de cada filho de Deus, correrá paralelo à de Jesus, a de Moisés e a de José, a de Abraão, porque aquilo é o tipo e figura do que será a adoção dos filhos de Deus no tempo final. Todos esses ingredientes que houveram lá, os veremos aqui atualizados em nosso dia. A adoção do filho. Do que vale um filho de Deus começar e não terminar? Do que vale um filho de Deus começar na tutoria e não gostar do mestre que Deus tenha para lhe ensinar a forma que ele faz em cada tempo? Não lhe valeria de nada. Podem dizer, eu comecei desde 74 antes, e eu desde jovenzinho estou na mensagem, e muitas coisas mais podem dizer. Vejam, mas se ao final não gostam, ou seja, não chama atenção e não identificou o Espírito Santo, que é o tutor, em um instrumento, o qual neste tempo final está ensinando e está dando a conhecer esse mistério dos 7 trovões, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Se não gosta, do que vale ter tido toda uma trajetória e ter feito isso e outro? Não vale de nada. Tem que escutar o tutor, que é o Espírito Santo. Imagine que você vivesse na primeira era e não imaginasse que você vivesse na primeira era e não gostasse do mestre. Imagine que você vivesse na primeira era e não gostasse do professor, do mestre. Imagine que você vivesse na primeira era e não gostasse do mestre. Que é o Espírito Santo, que é na forma que estava ensinando as pessoas naquele tempo, que era através do apóstolo Paulo, o qual era o mensageiro daquela era. Nunca então tomaria as lições dessa primeira era. E todos e cada um de nós neste tempo temos que estar tomando as lições do tutor, que é o Espírito Santo, quem está nos ensinando como mestre, porque as 5 manifestações que Deus deixou à igreja estariam nesse instrumento. Ou seja, ele deixou, vejam, esses ministérios de apóstolo, de profeta, de pastor, de mestre e de evangelista. Todos esses ministérios em um, porque é o Espírito Santo quem os opera. E esse é o mestre. Neste tempo final, nos trazendo toda essa revelação do mistério da sua vinda para esses que vão ser adotados como foi Jesus. Vimos tudo simples que Deus está cumprindo o que Ele prometeu, onde Ele disse que na visão da carpa, na visão da tenda, era o lugar de ensinamento.
era o lugar onde ele estaria trazendo esse ensinamento, esse verdadeiro mestre trazendo ensinamento para a adoção dos filhos e filhas de Deus. Página 155, parágrafo 1387. Agora, em fazer isso, eu vim aqui com o propósito de ensinar as últimas taças, últimas 7 taças e as últimas 7 trombetas e os últimos 7 trovões do livro do Apocalipse, ligando juntos nessa hora em que vivemos, seguindo a abertura dos 7 selos. As 7 eras da igreja em cima, ele escreve uma carta, uma tenda. E não poderíamos obter espaço para fazê-lo, assim que eu espero que, assim que nós possamos obter um lugar suficiente para isso, seja aqui em Louisville, New Albany, ou que coloquemos uma tenda para que possamos ficar por todo o tempo que o Senhor nos guia em fazer. E escreve à direita, 2002, carpa. E também, aqui em cima do parágrafo 1387, escreve as 7 trombetas e as 7 taças, os 7 trovões, e escreve o ensinamento na carpa, na tenda, igual os 7 trovões, as 7 trombetas. O ensinamento onde? Na carpa. Pois se vai ter ensinamento na carpa, tem que estar um instrumento onde o Espírito Santo esteja falando à sua igreja neste tempo final, ensinando essas lições para serem adotados. Aí, em últimas 7 taças, também escreveu 2002. Vimos, nessas curtas palavras, dessa saudação para todos, o ano de jubileu para a adoção. Continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus, e um ano cheio das bênçãos que ele... Desculpem, que ele já tem seu programa para cada um de nós. Que Deus os abençoe e guarde e os cuide de todo perigo durante este ano, onde esperamos nossa transformação, porque sempre, o ano que estamos vivendo, que começamos, pedimos a Deus que seja esse ano. E se não for esse ano, pois o outro, pois sempre estamos esperando. No ano que estamos vivendo, nossa transformação. Que Deus os abençoe e guarde a todos.